Bom, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. Hoje nós vamos dar início ao estudo do nosso sistema de abastecimento de água, né, que a gente chama carinhosamente de SAA, que a gente vai levar e demandar um bom tempo da nossa disciplina a partir de agora, no estudo do sistema de abastecimento de água e dos seus componentes em particular, né? Então, a partir de hoje, a gente vai voltar todas as nossas atenções para projetos e execuções desse sistema de abastecimento humano de água. Como eu já falei, o saneamento básico engloba 4 grandes vertentes: abastecimento público, drenagem urbana, que é o que a gente vê aqui em saneamento 1, tratamento de esgoto e lixo, que vocês veem em saneamento 2. Então, agora a gente entra literalmente no abastecimento humano, no sistema de abastecimento de água, e aí só mais lá no finalzinho é que a gente vai entrar na drenagem urbana. Então, a partir de hoje, a gente só vai dedicar nossas energias para ver o sistema de abastecimento de água e todos os seus componentes, que não são poucos, tá? Então, realmente tem muito tempo para ver, porque é muita coisa para estudar. Então, assim, só recapitulando, né, alguns dados aí mundiais, que eu sempre gosto de iniciar nossas conversas de saneamento, lembrando como é que está a situação no mundo. Segundo a OMS, que é a nossa Organização Mundial de Saúde, pelo mundo todo, cerca de 1,1 bilhão de pessoas, que é em torno de 17% da população mundial, ainda não tem acesso à água potável. Mais ou menos a mesma quantidade, mais de 1 bilhão de pessoas também, não apresenta sequer acesso a banheiro, tá? 2,6 bilhões de pessoas carecem do saneamento adequado, a gente já comentou isso também, e 1,8 bilhões de pessoas morrem anualmente por conta de doenças diarreicas, que são doenças aí oriundas da falta de saneamento básico. Então, eu sempre bato nessa tecla, continuo falando da importância da gente estudar o saneamento e promover um bom saneamento, e o saneamento ele começa quando você fornece água potável, que traz aí uma dignidade de vida para toda a população, tá? Também é importante lembrar, que a elaboração de um projeto de abastecimento de água vai exigir o conhecimento das vazões de dimensionamento das diversas partes constituintes do sistema. Então, o sistema ele não é único, ele é um sistema geral, o sistema de abastecimento de água ele é geral, mas ele é composto por uma série de unidades, que são não são independentes, porque cada um depende do passo anterior e fornece água para a seção seguinte. Mas são unidades que funcionam a cada uma a sua forma, Então, assim, cada uma com a sua grandeza. A gente tem uma série de unidades aí que são bem criteriosas aí para se dimensionar, tá? Então, a demanda de água que vai ser consumida por uma população, ela é função do número de habitantes que vai ser abastecido e também da quantidade de água consumida por habitante, tá? Então, a gente tem que ter esses 2 dados bem claros na cabeça. Quantas pessoas eu preciso abastecer e quantos litros de água cada pessoa dessa que eu vou abastecer consome. A quantidade de água consumida, por habitante, que a gente chama de consumo per capita, vai variar aí de acordo com uma série de fatores também que a gente vai já ver aqui e conversar sobre eles, tá? E o número de habitantes também a ser abastecido depende do município, que está sendo trabalhado aí. Às vezes a gente faz um sistema auxiliar só para um bairro, às vezes para um município inteiro, às vezes precisa rever o sistema de abastecimento de um município todo. Então, assim, com o novo marco legal, do saneamento agora, que saiu em julho desse ano, a gente vai poder ter municípios que não são nem vizinhos participando de um mesmo bloco de desenvolvimento de saneamento. Então, agora, com esse novo marco legal, existe a possibilidade de vários sistemas de abastecimento terem que ser refeitos ou integrados com municípios adjacentes ali que façam parte agora do mesmo bloco, com o objetivo da universalização. Então, as coisas realmente estão andando aí, tendo aí essa variação, essa mudança. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tá, uma pessoa necessita, no mínimo, de 110 litros de água por dia. E aí, essa água, esses 110 litros de água, ele é uma medida que supostamente é suficiente para que ele sacie a sede, para consumo mesmo,
cuidar apropriadamente da sua higiene e também preparar os alimentos. Então, uma pessoa sozinha, tipo eu, que moro sozinha aqui, preciso, no mínimo, segundo a OMS, de 110 litros de água durante um dia inteiro, tá? Que aí isso aí compete todas as minhas atividades, desde a alimentação, a saciação da sede, até a minha higiene também, a minha alimentação. Então, esses são os dados aí, são as recomendações da OMS. A gente consegue, às vezes, cumprir, às vezes a gente não consegue cumprir, tá? Isso aí é bem relativo. Eu já tive, e quando eu trabalhei, né, em sistema de saneamento do interior, eu vi muitas vezes pessoas que tinham um balde de água por dia para uma família de 5, 6 pessoas, um balde de 20 litros, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda 110 por pessoa. Então, a gente acaba, principalmente a gente que é do semiárido, né, que lida com um estado menos desenvolvido, uma região mais castigada pelas condições climáticas e também pelas próprias ações antrópicas, a gente acaba tendo que conviver com uma realidade bem distinta do que o mínimo exigido, né, do que o mínimo recomendado aí pelos órgãos responsáveis pela nossa saúde mundial, tá? Então, os recursos hídricos, eles têm usos múltiplos, né? A gente tem aí diversos usos para o recurso hídrico, que é a água, né? A água, já falei aqui várias vezes, ela como elemento, é aquela água que está disponível na natureza, sem nenhuma intervenção. Na hora que eu transformo esse elemento em um produto de venda e de necessidade social e econômica, ela deixa de ser simplesmente água e passa a ser um recurso hídrico. E esse recurso hídrico, ele tem usos diversos, tá? Para a gente falar um pouco do gerenciamento dos recursos hídricos, a gente tem que lembrar que o ser humano ele precisa de água para várias atividades, né? Para abastecimento, para energia, para irrigação, para piscicultura, para lazer e ainda outras atividades, né? A gente tem aí transporte, né? Que a gente tem a navegação como meio de transporte. A gente tem ainda uma série de outras aplicações da água. Então, assim, estabelecer prioridades para esse. Ai, meu Deus, tem um negócio aqui. Estabelecer prioridades para esse uso, para a distribuição do recurso hídrico em seus múltiplos usos, é um grande desafio, porque o desenvolvimento econômico de um país, ele está diretamente ligado à disponibilidade do recurso hídrico. E eu nem falo disponibilidade do recurso hídrico natural, não, tá? Eu falo disponibilidade mesmo através de intervenções e obras de engenharia que fazem com que o recurso acaba ficando disponível ali para a sua população. Então, nós temos países com situações bem parecidas com a nossa região Nordeste, né? Se você olhar no continente do Oriente Médio, ali para as zonas do Oriente Médio, você não tem problema de disponibilidade de recurso hídrico, né? Você tem, inclusive, agricultura de irrigação forte, pesada, né? Então, assim, é muito complicado a gente querer simplesmente comparar a disponibilidade com recurso natural. Então, a disponibilidade hídrica, a disponibilidade do recurso hídrico, ela não tem, obrigatoriamente, ela não tem relação com a disponibilidade natural de água no lugar. Então, assim, a gente tem a região amazônica, que é a região onde mais tem disponibilidade de água no mundo, e é uma das regiões mais pobres do país, né? Quem dirá se comparado com o mundo inteiro. Então, assim, a disponibilidade do recurso hídrico é o quão aquela água, aquele elemento natural, ele vai ser aplicado socioeconomicamente, tá? Então, quanto mais bem aplicado esse recurso, mais desenvolvido é o país. Se você entrar no Google Earth e olhar os Estados Unidos, basta olhar, né? Vai dando um zoom nas imagens de satélite, você vai ver diversas áreas irrigadas. Então, assim, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? Mais desenvolvido do mundo. E tem ali, faz uso de muita tecnologia e de muita engenharia para conseguir aplicar na sua agricultura. Então, a gente fala muito que a agricultura é coisa de país subdesenvolvido, mas o país mais desenvolvido do mundo vive ainda também, né? Muitos estados dos Estados Unidos vivem ainda pautados na economia do agronegócio também. Tá? Então, quando terminar aqui, eu posso até mostrar para vocês um pouco lá das áreas que você fica assim, impressionado com
a expansão da irrigação num país daquele, tá? Então, as regiões onde sofrem esse estresse hídrico, né, que é como o Nordeste aqui do Brasil, que sofre com esse estresse, uma hora tem água, outra hora não tem água, a maioria do tempo não tem água, acabam sofrendo mais também com um conflito que é estabelecido entre os usos, né, para fins econômicos, sociais, culturais e ambientais. Na última crise hídrica que a gente teve, né, que na verdade a gente está saindo dela, a crise ainda não acabou, a disponibilidade hídrica daqui, do estado do Ceará, né, quando eu falo isso, é do estado do Ceará, ainda não foi sanada, né, por conta que o Castanhão ainda não pegou aporte significativo para uma garantia segura. Teve um grande embate aqui no estado por conta do fornecimento de água para as culturas, né, de aquicultura, da criação de camarão, porque não tinha água para o pessoal beber, né, os sistemas estavam falidos, principalmente o sistema do Banabuiú, que entrou em colapso na última crise, né, de 2011 para cá, entrou em colapso, e aí parou de abastecer os municípios que abasteciam o açude do Banabuiú, acabou sendo substituído pelo do Castanhão. E era tudo muito restrito, era tudo muito regulado, porque o Castanhão também estava entrando em volume morto, né, também estava entrando em situação crítica. Mas ainda havia as outorgas das águas que eram disponibilizadas aí para as atividades de criação de camarão, né, que é uma atividade econômica importante do Estado, que estava crescendo muito, estava bombando, na verdade, na época, e as pessoas entravam muito em conflito, porque, não tem água para beber, mas tem água para comprar camarão. Então, assim, onde mais tem esse estresse hídrico, mais surgem esses conflitos também, eu já comentei aqui, né, as reuniões dos comitês de bacia são bem, assim, fervorosas, porque cada um acha que a sua necessidade é a principal, né? Então, isso acaba gerando mesmo conflito, a natureza do ser humano é entrar em conflito sempre, tá? Então, assim, em janeiro de 92, né, houve a Conferência das Nações Unidas sobre Água e Meio Ambiente, então já temos aí muitos anos, né, quase 20 anos. 20 anos não, quase 30 anos, né, 20 anos, eu penso que eu deixou no ano 2000, né, quase 30 anos. E aí, nessa conferência, se definiu os dois princípios básicos para a gestão de recursos hídricos no século XXI, né, que é o século que a gente vive, então, atualmente. Então, os dois princípios básicos de gestão de recursos hídricos. O primeiro é que a água ela é um recurso finito e vulnerável, tá? Não dá para considerar a água como um recurso infinito, porque não é. Tá? Apesar de ser renovável, ela não é um recurso infinito. Quando a gente tira a água do seu habitat natural para consumir, mesmo que a gente faça o retorno nunca é da forma como ela nunca vai voltar a ser, né? O corpo d'água nunca vai voltar a ter as mesmas características que ele tinha antes da retirada, antes da intervenção. Então, é essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente. Então, o primeiro passo para uma boa gestão de recursos hídricos é entender que a água ela é um recurso finito e vulnerável e essencial. Então, eu tenho uma matéria-prima que é essencial à vida geral, né? Eu estou falando vida de humanos, vida de animais, vida de plantas, manutenção das estruturas que são construídas, toda a infraestrutura mundial, ela depende de água para viver. Ninguém ainda conseguiu desenvolver, né, atividades que não dependem de água aí para a sua manutenção. E vulnerável também, vulnerável às próprias ações desse uso, tá? Então, da mesma forma que ela é essencial, a gente tem que entender que ela também é vulnerável. Então, é o legítimo ditado que tem que usar com carinho, né? Porque senão não vai dar certo. E ela também tem valor econômico para todos os seus usos e deve ser considerada como um bem econômico. Então, se ela tem valor econômico, quanto mais disponibilidade de recurso hídrico eu tiver, mais rico, porque mais rico eu sou. Então, é sempre aquele loop infinito de que quanto mais recurso hídrico eu tenho, mais rico eu sou. Né? Porque eu só tenho um recurso hídrico disponível se eu tiver dinheiro, se eu tiver o recurso natural e não souber utilizá-lo, tratando-lhe como finito e vulnerável que eu vou acabar permanecendo na pobreza, mesmo tendo ali uma grande fonte de riqueza, né, natural. Então, a gente sempre tem que pensar por esses aspectos, tá? Que é finito, vulnerável e é um bem econômico. Não tem mais como a gente fugir disso. A água, como recurso hídrico, ela é um bem econômico.
Então, esses dois princípios, eles devem servir aí para qualquer tomada de decisão, tá? Durante a gestão de recursos hídricos, e sempre, claro, alertando a população para um consumo de água consciente e responsável. Tá? Como eu falei, a quantidade é limitada e a qualidade depende do uso. Então, uso consciente e responsável é a saída, não só pela população, mas por todos os setores que utilizam e consomem o recurso hídrico, tá? Então, para usar e controlar, né, os recursos hídricos, a gente tem que fazer uma escolha de um reservatório, que ele vai para definir, né, os usos ali a serem adotados, e essa escolha é dada em função de um planejamento, onde é analisada a qualidade e a quantidade do volume disponível do reservatório em estudo. Por exemplo, o Castanhão. Castanhão pegou um pouco de aporte esse ano, né, em 2020, mas até outubro, novembro do ano passado, ele estava em situação mais do que crítica, totalmente eutrofizado, no volume morto, com pouquíssima água disponível e tendo que sustentar todos os municípios, praticamente, do Vale do Jaguaribe até a região metropolitana de Fortaleza. Então, é o nosso principal reservatório, né, não tem para onde correr, e do estado, né, o maior reservatório da região Nordeste, e, assim, um dos maiores, né, e, assim, a gente depende totalmente do sistema do Eixão das Águas. Eu falo, nós moradores de Fortaleza e região metropolitana, mas principalmente Fortaleza, tá? Então, quando começou a baixar muito o nível da água do açude, a COGE começou a analisar mesmo como era que ia ficar a situação. Então, entra-se naquele paradoxo. É melhor eu ter água para todo mundo ou eu ter água para menos pessoas com uma qualidade melhor? Porque não chegou-se um ponto que precisou se escolher essa vertente. E aí, eu espalho mais água ou eu restringo mais a minha água e garanto aqui uma qualidade melhor, porque o açude já está seco. Né? Digamos que aqui seja o Castanhão, cadê? Aqui é o Castanhão, né? Obviamente não é só isso. Então, aqui é o volume morto do Castanhão. Na região do Jaguaribe, né, a gente tem aí cerca de o açude, o reservatório Castanhão, ele perde. Não sei se vocês viram isso na biologia, mas estou falando agora. Ele perde por evaporação do espelho d'água cerca de 1 metro por dia, tá? Então, a cada dia que passa, o Castanhão ele está 1 metro mais raso, porque a área ali é sertão bravo, né, ali na Jaguaribara, e a gente tem uma alta incidência de ventos e de sol, então a gente tem uma evaporação muito grande. Então, o açude, ele perde cerca de 1 metro de coluna d'água por dia. Ele fica 1 metro mais alto a cada dia que passa. Para vocês verem o quão imenso ele é, né? Então, assim, com essa evaporação absurda, quanto mais próximo ao volume morto a água vai ficando, mais estreito é o leito do rio, né? O Talvega, ele vem estreitando, e aí, quanto mais eu vou perdendo água, mais estreito ainda vai ser. Então, quanto mais estreito, mais significativa é essa perda aí por evaporação. E aqui dentro do Castanhão, existem muitas bactérias, né? O açude, ele hoje está um pouco melhor, mas ele é bem eutrofizado por conta da quantidade de matéria orgânica que está ali dentro dele. Qualquer pessoa que tenha família, que mora no Vale do Jaguaribe, que receba a água do Castanhão, sabe o que eu estou falando, né? Que se usar água filtrada, o filtro não dá venta, porque ela vem mesmo com bastante álcool, né? Ela é bem eutrofizada mesmo. Hoje está um pouco melhor, mas já teve, assim, muito, muito crítico. Chega às vezes, ela vem, assim, com aquele cheiro, né, de decomposição. Eu até comentei a questão lá do véu da noiva, quando você vai ver o véu da noiva lá, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma visita técnica, a gente vai sentir o cheiro mesmo da matéria orgânica presente na água, tá? Não é problemático nem nada, só precisa de um tratamento específico, mas é aquele cheiro bem forte e bem característico. Então, quanto menos água eu fico, pior fica, né? Porque aí mais bactérias vão se proliferando e eu vou perdendo mais oxigênio ainda dentro do meu corpo d'água. E aí se chega a esse paradoxo. E aí eu dou água para as pessoas e coloco em risco meu reservatório, ou eu seguro a água e garanto que o mínimo de pessoas que vai receber
vai receber essa água com qualidade melhor. Né? Porque quanto mais você vai liberando, pior é a qualidade também. E aí a gente tem sempre que, a gente fica sempre em cima desse muro, né? Se é água para todo mundo ou se é água para menos com melhor qualidade. E aí é um problema bem complexo mesmo a se avaliar, tá? Então, o uso da água, ele depende de fatores sociais, econômicos, culturais, das formas de captação, né, das formas do tratamento e da distribuição também. Tudo isso interfere. E aí a gente vai analisar cada uso desse aí individualmente, como é que é feita a captação, como é feito o tratamento, como é feita a distribuição e etc. Tá? Então, para gerenciar e definir os usos da água, tá? A gente sempre tem que buscar a equidade, né? A equidade é atender a todos igualmente, independente de cor, raça, gênero e classe social. Né? Então, assim, o objetivo é fornecer equidade no atendimento aos usuários, e aí, para isso, foram estabelecidas prioridades, né, dentre as quais se destaca aí a preocupação com a escassez. Então, realmente existe uma preocupação com a escassez, apesar de eu achar que essa questão da água, ela não é tratada sob o ponto a ótica 100% correta, né? Eu não discordo 100% da gestão de recursos hídricos do Estado, pelo menos, que é onde eu conheço, mas eu tenho outras visões também de algumas formas que poderia ser feito, né? Principalmente quando a gente coloca o DENOX no meio, né? Que é um órgão nacional, que já começa errado pelo nome, porque não tem como você fazer obras contra a seca, se a seca ela é uma condição natural do clima, né? Então, você convive com ela e você aprende a desenvolve técnicas para manter a mesma disponibilidade hídrica até quando tem a seca, né? Então, não é lutar contra a seca, é aprender a lidar com a seca. Então, os erros começam aí, né? Mas isso é assunto para outra discussão. Então, de acordo com a nossa lei, né, 9433 de 97, a prioridade máxima do recurso hídrico é abastecimento público e dessedentação de animais, tá? A prioridade é salvar bichos e pessoas, depois vem a planta, né? Segundo a lei, tá? Que é a nossa lei do saneamento. Então, assim, os recursos hídricos, eles são utilizados para desenvolver várias atividades, né? E essas atividades acabam afetando as condições naturais aí da superfície, das águas, né? Tanto superficiais quanto as águas subterrâneas também, tá? E aí a gente classifica esses usos do recurso hídrico como consultivo ou como não consultivo. E aí essa definição é a ANA que nos dá, tá? Nota agora, Agência Nacional de Águas e do Saneamento Básico. Então, assim, os usos consultivos, né, são aqueles usos que a parte da água captada, ela é consumida no processo, tá? E não retorna mais ao seu curso natural e isso acaba diminuindo a sua disponibilidade. Então, quando eu vou no rio, coleto água para abastecer o município e as pessoas usam água para tomar banho ou para beber, né, para consumir, para fazer alimentos, nesse processo, a água que eu consumo, ela não volta para o meio ambiente diretamente, tá? É diferente de uma hidrelétrica, por exemplo, que eu coloco lá, a água passa na turbina, a mesma água que entra sai, né? Ela não foi retirada da natureza, em parte, pelo menos. Então, nos usos consultivos, destaca-se o abastecimento humano, né? O uso industrial e o uso também da irrigação, tá? Não só por aspersão, mas também por gotejamento, por inundação e etc. Né? A gente tem aí uma série. A questão da aspersão é porque a perda de água na aspersão ela é maior por conta da evaporação, tá? Do que pelo gotejamento e pela área inundada. Então, por isso que a irrigação por aspersão é vista assim meio que como um vilão, tá? Nos usos não consultivos, né, o uso da água ele não diminui a sua quantidade. Então, aí a gente tem geração de energia elétrica, navegação, recreação, né, pesca e assimilação de efluentes. Tá? Então, quando eu vou usar minha água, vou usar um corpo d'água para pescar, eu não estou perdendo água. Né? Quando eu vou usar para um parque aquático, eu coloco a água lá necessária e toda a água que eu utilizo ela fica sendo reaproveitada. Quando eu quero trocar, eu faço o despejo e coloco uma nova água, mas eu não perco água ali
por nada, né? Então, a mesma água que eu coloco, eu retiro, eu coloco de volta. A navegação da mesma forma, o navio entra, navega e sai, e a água continua lá, assim como na geração da energia elétrica. Então, aqui eu trouxe um infográfico da Ana, tá? Que mostra, assim, o uso geral da água, né? Até fica bem confuso, assim, porque é muita informação para pouco espaço, mas basicamente para a gente ver aí o que é que acontece. Então, a água vai ser usada para diversos fins, tá? Industrial, agrícola, humano, animal, transporte e geração de energia. E aí, para cada fim desse que a gente vai aplicar a água, ela acaba tendo as suas peculiaridades, né? Sejam os aspectos ligados à quantidade ou à qualidade. Então, assim, se eu quero navegar num rio, para mim não importa se aquela água do rio é suja ou limpa, a não ser que tenha componentes tóxicos que vá corroer o casco da minha embarcação. Aí tudo bem. Mas se não tenha isso, eu não quero saber se a água é potável ou não potável, ou se ela é muito eutrofizada ou pouco eutrofizada. O que é que eu quero saber? Se o meu navio não vai encalhar. Né? Então, já que eu vou utilizar a água para abastecimento humano, eu preciso saber se aquela água é boa ou não, porque aí tudo isso vai interferir no como eu vou ter que proceder com o tratamento de água. Tá? Então, a gente tem aí vários usos, né, da água, a gente tem perdas por evaporação, nós temos aí a água aplicada na geração de energia, e aí pode ser usada em hidrelétricas ou em termoelétricas, né? As termoelétricas, elas são muito criticadas, inclusive, aqui, né, no Brasil, mas sem as termoelétricas a gente não tinha como manter o nosso fornecimento de energia no país, mas o consumo de água dela é principalmente para resfriar, né, as caldeiras lá, as fornalhas. Então, existe um consumo de água significativo aí, muito grande na termoelétrica, mas é uma água que retorna também. Ela retira, mas ela acaba retornando essa água, tá? Então, a gente tem aí o uso industrial, né, que ela pode ser utilizada tanto como matéria-prima, como um reagente, como solvente, como água de lavagem ou refrigeração também de máquinas. Então, existe aí esse uso industrial. O uso na mineração, né, porque ela acaba retirando a matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras indústrias. Então, os minerais que são retirados, que são minerados, é utilizada a água nesse processo. A gente tem também o uso na pesca e na aquicultura, né, que é pesca de peixes e aquicultura de camarão, que aí os corpos d'água são utilizados como criatórios dos peixes e tudo. A navegação, né, que aí são águas fluviais, basicamente. A gente está falando aqui, claro, de água doce, tá? Então, são os transportes fluviais, né, através dos rios. E ela é utilizada aí como meio de transporte, né, de pessoas e mercadorias. Na região norte é super comum você ter ali o transporte, né, através de água, transporte fluvial, porque você acaba não tendo tantas estradas. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente poderia ter, né, um transporte, só que não pelo rio, né, pelo marítimo. A gente poderia aproveitar a orla e fazer ali transportes de balsas e barcos menores, né, para levar pessoas para fugir do trânsito. Seria uma alternativa aí à redução até de combustível, né, de automóveis. Mas até Professora, oi. ali no litoral, tanto no litoral oeste como no leste, não daria, né? Tipo, a pessoa sair, sei lá, da PF para ir para Barra Nova, ali em Cascavel, algo do gênero, é Sim, isso? sim. Tipo, isso eu falo também na própria cidade de Fortaleza, para não ser um projeto tão extenso, né? Tipo, pegar toda a extensão da beira-mar, você fazer pontos ali através do mar, né? Porque tem pessoas que fazem curtos deslocamentos de carro, né? E aí, quanto menos carro você tiver na rua, melhor é para o meio ambiente. A verdade é que o carro, ele é um meio de transporte super ultrapassado, né? A gente usa porque, como eu já falei várias vezes, nós somos uma sociedade atrasada e bem subdesenvolvida. Então, aqui ninguém quer andar a pé, não dá, né? Porque aí tem calor, tem violência, tem tudo no mundo. Ninguém quer andar a pé, ninguém quer andar de bicicleta, a cidade é toda preparada para carros, né? Então, acaba que a gente meio que se obriga a utilizar transporte automotivo. Mas a navegação seria uma excelente alternativa, né? Porque a gente tem uma orla muito grande, né? E aí ainda tem o Rio Cocó e o Ceará, né? Que adentro na cidade. E daria ali para fazer alguma coisa, mas teria que estudar bem melhor o leito dos rios. Eu não sei como é que está
o leito do cocó. Né? Então, mas teria sim, né, daria-se para se utilizar como alternativa, mas nunca se pensou nisso, não sei porquê. Né? Então, como eu disse, eu penso um pouco diferente da gestão, mas é a vida. Então, assim, a gente tem, né, a água utilizada para turismo e lazer, né, aí tem o Beach Park, tem vários aquaparks, eu me lembro do Beach Park, né, que é triste a gente fazendo propaganda assim gratuito, mas é porque é o que me vem na cabeça mesmo. Lá em Morango Novo tinha um chamado Rios Park, mas fechou, né, agora não tem mais. Eu nem sei, assim, quais são os parques aquáticos que existem ainda. Aqui no Ceará eu só conheço o Beach Park e o Arajara Park, que é lá no Cariri. Mas de outros, assim, eu não me recordo, né, mas eu também não ando muito pelo estado. Então, a gente tem esses dois exemplos, né, que é para não ficar só o Beach Park, né. O Arajara, lá no Cariri, é todo uma base de água mineral, né, porque lá o negócio é diferente, não é água salgada como é aqui. Aí nós temos a irrigação também, né, que geralmente é sazonal, porque como a gente tem uma estação de chuva relativamente regular, então nos períodos de estiagem a gente acaba utilizando ali água para irrigação. Quando está chovendo não precisa irrigar, né, porque a chuva já faz isso. E aí abastecimento humano, rural, urbano, né, e abastecimento animal também são aí usos bem aplicáveis. E dentro do abastecimento urbano humano, né, humano urbano, a gente tem o tratamento de esgotos e o lançamento desses efluentes também, né, que devem ser tratados no corpo d'água. Então, eu trouxe aqui os principais usos, né, dos recursos hídricos, abastecimento público, que aí pode ser para fins domésticos, né, para beber, preparar alimento, higiene pessoal, limpeza, irrigação de jardim, né, pequenas hortaliças, criação de animais domésticos, entre outros, e públicos também, né, que aí são moradias, as escolas, os hospitais, os demais estabelecimentos públicos, a irrigação das áreas comuns da cidade, né, praças, parques, jardins, limpeza de rua, paisagismo, combate a incêndio, a própria navegação e etc. Nós temos também o uso industrial, né, que tanto ela pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, né, além de usos com fins menos nobres, né, que aí é refrigeração, metalurgia, lavagem diária de produção, né, produção a vapor e etc. Então, é isso que a gente fala. Para esses fins menos nobres, já se pode pensar em uma água menos potável para tanto. Né, tanto para irrigação de jardim, de área pública, né, de limpeza de rua, etc., como também para essa aplicação industrial, a gente já pode começar, já deve começar a pensar em águas de reuso, em águas simples, né, águas menos potáveis, não potáveis, para poupar aí o resto da água potável que existe para garantir o abastecimento humano, né, que querendo ou não é para ser a prioridade máxima. Uso agrícola e pecuário, né, que aí vai desde a irrigação a tratamento de animais, né, então tanto tem agricultura quanto pecuária, criação de animais também, de culturas pecuárias também utilizam, bastante água, mas na agricultura é bem mais, tá? E a geração de energia elétrica, né, que aí é produzir energia através da derivação das águas, e também o saneamento, né, que é diluir e tratar os efluentes. Então, a gente lança esses efluentes no corpo d'água, ou diluindo ou tratando. E aí, esses três primeiros aqui, eles são usos consultivos, e esses aqui são não consultivos, né? Porque aí a gente acaba retornando para a natureza, acaba utilizando sem afetar a disponibilidade hídrica, né? A quantidade da água ali disponível. Eu peguei aqui a foto desse navio, Vicente Pizão, porque é o nome do bairro que eu moro, né? Achei bonitinho, já quis fazer aqui a promoção do meu lugar. Achei interessante, não saber que Vicente Pizão era um navio, né? Então, vamos lá. Vamos aqui conversar um pouco sobre os usos da água no Brasil, tá? E ver como a gente está utilizando aí esse recurso hídrico. Então, assim, nós aqui como país vivemos conflitos por uso de água, tá? Porque nós somos um país altamente desigual, tanto político como geograficamente, como climatologicamente. Então, a disposição do recurso hídrico é muito, muito não uniforme também, né? Não é igualitária, e aí a gente vive em um eterno conflito, né, pelo uso da água, tá? Então, esse conflito, ele acabou aumentando muito em função também do aumento da demanda, né?
porque quanto mais cresce a população, mais cresce a demanda de água. E a ANA, ela acaba tendo um papel de mediar os conflitos no Brasil, né, nos setores elétrico, hidroviário, saneamento, turismo, irrigação, etc., além ainda de prevenir ou minimizar, né, os efeitos tanto de secas quanto de inundação. Aqui a gente sofre muito com seca, a região sul, sudeste sofre muito com inundação. Né? Não dá para esquecer o que aconteceu em janeiro desse ano, no Espírito Santo, no Rio, e em São Paulo, né? Aqui também no Nordeste de Caruaru, andou dando umas inundadas e tal. Então, assim, na região norte também, a galera sofre muito com isso. A gente também tem muito problema de inundação, tá? É bem complicado, assim, porque a gente tem os dois extremos no mesmo país. É muita coisa para a pobre da ANA tomar de conta, né? E agora ela vai ter mais coisa ainda para tomar de conta. Então, assim, a previsão, né, da ANA é que até 2030, ou seja, daqui a 10 anos, a retirada de água aumente ainda mais em 30%. Então, o que hoje já é muito, muito alto, ainda tende a aumentar em cerca de 30%. Tá? Então, o histórico da evolução do uso da água, né, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento urbano e o processo de urbanização do país. Tá? Se a gente pegar os gráficos, é porque eu não trouxe esses gráficos aqui, mas se a gente pegar os gráficos de uso de água antes da Revolução Industrial, né, antes da urbanização, o consumo de água era bem pequeno. E aí, à medida que as cidades foram se industrializando, principalmente quando foi chegando a indústria aqui, né, da década de 30 para cá, aí o aumento de água dá assim, um crescimento exponencial, tá? Tanto na indústria como na agricultura também, porque a gente virou, né, exportador de produção. Então, nossa agricultura utiliza bastante água porque é a principal atividade econômica do país. Não tem para onde correr, não. Então, aqui são algumas demandas, tá, por finalidade. No Brasil, em 2016, eu peguei esse infográfico do panorama da ANA, tá, que foi de 2017, não é o panorama, é a conjuntura das águas da ANA, que é em 2017, foi a última que eu achei, tá? Não tenho as de 2018 e 2019 ainda. Então, isso aqui é o gráfico mais atual que eu consegui pegar, que é aí as demandas por finalidade, né, no Brasil em 2016. Então, a gente tem agricultura e abastecimento humano urbano, né, com os maiores índices de retirada, né, a agricultura em disparada é a que mais retira água e também a que mais consome, né, e acaba retornando aí uma parcela. Isso aqui é o que ela retira, o que consome, né, e o que retorna para o meio ambiente. Então, irrigação, abastecimento urbano, a indústria, né, a indústria consome também boa parte do que retira, abastecimento rural, a mineração, a termoelétrica consome pouquíssimo do que retira, né? O problema é que quando retorna essa água para o corpo d'água, né, ela não retorna do mesmo jeito que entrou, ela normalmente retorna contaminada com alguma impureza, né, sem tratamento. Então, o problema da termoelétrica é exatamente esse. E o uso animal também, que é muito consumido, né, e ele acaba não retornando também tanto assim. Aí aqui eu trouxe os gráficos, 2 gráficos, tá? De total de retirada e total de água consumida no Brasil, como uma média anual, para essas principais atividades. Então, atualmente, o principal uso da água no país é, sim, a irrigação em termos de quantidade utilizada, tá? Então, esse uso ele corresponde à prática agrícola, né, que vai utilizar um conjunto de equipamentos e técnicas que acabam suprindo uma deficiência total ou parcial de água para a cultura que está sendo cultivada, e esse maquinário acaba dependendo de qual a cultura, qual o tipo de solo, qual o relevo, qual o clima e diversas variáveis, certo? Então, normalmente, a irrigação, ela funciona como uma suplementação do regime de chuvas, o que acaba viabilizando, né, o cultivo aí em regiões com escassez mais severa, como é o nosso semiárido, né, ou em locais com períodos específicos de seca, como a região central, né, ali o centro-oeste, o Cerrado, ele tem períodos de seca muito severos, e a irrigação proporciona essa viabilidade. Hoje, o nosso centro-oeste é um grande produtor agrícola, né? Se você for, como eu disse, você olha no mapa também, você vê ali
Mato Grosso, Goiás, você der um zoom, você vê vários altos áreas irrigados, assim, sensacionais, de tecnologia mesmo. Como eu costumo dizer para aquelas bandas ali, o agro, ele realmente é top, né? O agro ali é tudo. Então, tem que respeitar esses sistemas de irrigação. Então, assim, em retirada, né, nós temos aí abastecimento, retirando cerca de 23%, né, quando junta abastecimento urbano e rural, dá ali quase 25%, irrigação com quase metade da retirada, né, de água, 46% ali só para irrigação, e aí 9% a indústria, 8% é abastecimento animal, termoelétrica retira ali 10%, né, então, assim, esse é o percentual de retirada. E aqui é a média de vazão anual, tá, retirada. Então, por ano se retira-se ali 2.098 metros cúbicos por segundo, tá? Então, é muito metro cúbico sendo retirado da natureza. E consumido, quem consome mais é a irrigação também, né? Mais retira e mais consome, seguido aí dos abastecimentos humano, rural, humano e animal juntos, né? Depois a indústria consome também, o consumo das termoelétricas é muito pequeno, né? E da mineração também, frente aí à sua retirada. Né? Então, acabam consumindo menos, mas como eu falei, por serem atividades que retornam a água para o meio ambiente, a gente tem que ver qual é a qualidade dessa água que está voltando para garantir que a termoelétrica não seja de todo prejudicial aí ao meio ambiente. Então, nós temos alguns fatores que afetam o consumo de água. Tá? Esses fatores, eles são gerais ou fatores mais específicos. Como fatores gerais, a gente tem o tamanho da cidade, né? Quanto maior for a cidade, maior é a sua população, né? Isso em termos bem simplórios, digamos assim. Então, quanto mais população, quanto mais gente, maior vai ser, né, o consumo de água daquele lugar. O crescimento populacional, ele interfere muito mais do que o próprio tamanho da cidade. Né? Você tem cidades em território muito menores do que outros, com populações muito maiores. Né? Se você pegar ali Limoeiro e Morada Nova, Limoeiro em território, né, menor do que Morada Nova, mas tem uma população maior por conta do crescimento urbano populacional. Então, o crescimento da população ele vai interferir diretamente no consumo de água, porque quanto mais gente eu tiver, mais água eu vou consumir. Tá? Essa curva ela é linear e bem batida já. É as características da cidade, né? Se ela é turística, se ela é comercial, se ela é uma cidade industrial. Às vezes, você tem ali um polo industrial, né? Se você for ali para Maracanaú, você tem uma série de indústrias e nem tem tantas pessoas assim, né? Mas você tem atividades específicas ali que acabam utilizando mais água, então isso aí interfere bem no fator do consumo de água. Um município que não tem nenhuma indústria, que não tem um comércio desenvolvido, ou que não tem nenhuma atração turística, acaba mantendo ali um consumo de água mais baixo do que municípios que contêm essas características. Então, tanto se tiver indústria, quais são os tipos e a quantidade de indústrias também. Né? Lá em Morada Nova, a gente tem uma única fábrica não é uma única fábrica, a gente tem uma fábrica de calçados, nós temos a Betânia, eu acho que de indústria só essas duas. Né? Então, assim, são dois tipos de indústria totalmente diferentes. Uma é alimentícia, que usa muita água, a outra é de produção de calçado, que já não usa tanta água assim. Né? Mas se você pegar municípios como Maracanaú, por exemplo, que é um polo industrial de tudo quanto é jeito, aí você tem muito mais, uma quantidade de indústrias muito maior, tipos de indústrias muito mais diversificados. O clima também interfere, óbvio, né? Quanto mais quente for o clima e quanto mais seco, mais água a gente vai querer consumir. Né? Um dia de calor, como ontem, você bebe muita água, você toma muito banho e ainda assim não adianta nada. Dias mais a menos, né? Como aquela segunda-feira que teve aqui, que fez 21 graus, eu acho que foi inacessível, né? Que todos passamos, quem pôde, né? Foi bem na quarentena mesmo, eu lembro que teve uma reunião no dia. Não lembro, foi no final do semestre passado, foi em julho, só sei que foi em julho, né, que deu, assim, 21 graus, eu lembro que era uma segunda-feira e eu não levantei, passei o dia, assim, parecia que eu estava na fera, né, então foi um dia que praticamente não bebi água, né, porque você não sente calor, então o clima, ele interfere diretamente no consumo de água. Se você for para Brasília,
em pleno outubro, novembro, que é quando está assim, com a umidade lá nas canelas, você vai se sentir, parece que você está com um ventilador aqui na sua cara o tempo inteiro, apesar de não correr nenhum vento, né? Mas é aquele ressecamento. O seu corpo ele perde água, você nem sente, então você sente uma necessidade maior de consumir água, tá? E os hábitos e a situação socioeconômica da população, né? Quanto mais rica é a população, maior é o consumo de água por questões de hábitos de higiene, tudo, etc. Não estou dizendo que todo pobre é sujo e todo rico é limpo, tá? Conheço muita gente aí que não toma nem banho. Mas a questão de hábitos mesmo, né? Às vezes, uma comunidade mais carente não tem tanta água disponível assim, então não dá para cultivar, né, um consumo de água, de higiene a 3 banhos por dia, lavando a mão toda hora e tudo, é bem complicado, né? Tanto que nessa pandemia do coronavírus, foi a população mais atingida, foi a população de mais baixa renda, por conta que não tem o costume da higienização, e isso é muito triste, né? Porque só mostra o quão desgraçado é esse país que a gente vive. Então, assim, fatores mais específicos, né? A qualidade da água, sabor, odor, cor, dependendo do uso da água, ela tem que ter ali, não pode ter, tá? Para consumo humano, não pode ter sabor, não pode ter odor, os parâmetros de cor, né, de turbidez, tem que estar dentro da norma. Então, isso aí são fatores específicos que interferem no consumo de água. O custo da água, né, que é o valor da tarifa. Então, a água ela é um bem econômico, então não tem que ser cobrado para ser usado. E o valor da tarifa interfere no consumo. Quando o valor da tarifa aumenta, tipo em São Paulo, na crise, né, do Cantareira, quando o Cantareira meio que quebrou, eles começaram a cobrar mais caro porque estava usando mais água. E aí você acaba reduzindo o consumo por conta do valor da tarifa. Isso funciona. Né? Então, realmente, o custo da água interfere diretamente no consumo da água. A disponibilidade, né, como eu falei, não é só ter a água, elemento natural, é a disponibilidade de recurso da água como recurso hídrico, a pressão na rede de distribuição, porque, assim, tem muitos equipamentos, né, que são ligados diretamente na rede, né, tipo torneira, chuveiro, filtro, né, essas coisas que são ligadas diretamente na rede de distribuição, em locais que não possuem, por exemplo, reservatório. E aí, quanto maior é a pressão na rede, mais água vai ser consumida, porque você abre aqui a torneira e já sai muita água, né? Quem é no interior vai entender bem que é a tal da água da rua, né? Que normalmente tem a caixa e tem a água da rua. Então, na rua, na rede, sempre tem uma pressão maior, você acaba gastando mais água. O ideal é que todos os domicílios possuam um reservatório, né, e que possuam manutenção periódica nas suas boias, né, para que não haja ali perdas de água por conta disso. Ou então que haja uma redução na pressão da rede municipal, né, de distribuição, de tal forma que ela seja mínima para atender a toda a população, mas que não trabalhe ali sempre com muita pressão sobrando. Então, a gente tem aí regulamentado uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, máxima de 50, e sempre trabalhar ali próximo do mínimo, se for suficiente para atender as zonas mais altas, né? Para poder evitar aí esse desperdício, tá? E esse consumo exacerbado. O percentual na medição da água que é distribuída é super comum essa galera adulterar o medidor, né? Para ele medir menos água do que o que realmente é consumido. Isso é totalmente errado, mas muita gente faz isso. Então, assim, você acaba não tendo a quantificação do quanto de água realmente está sendo consumido ali, né? Por conta que existe aí esses pequenos arranjos, né, por trás aí para dificultar o trabalho, né? E a ocorrência de chuvas, quando chove mais, né, tem alguns sistemas que funcionam com captação de água de chuva e aí acaba também consumindo-se menos água, né? Tipo, a tiazinha lá que aguou a calçada, né? Que sobe o mormaço, para subir o mormaço. Quando tá chovendo, ela não vai aguar a calçada, né? Porque já tem a chuva. Então, acaba reduzindo aí o consumo de água também. Esses são os fatores aí que interferem, são muitos fatores que interferem no consumo de água, tá? Aqui também é da Ana, tá? Esse infográfico, hoje eu estou bem aproveitando tudo que a Ana tem para fornecer. É o ciclo urbano da água, tá? O que acontece com a água quando ela entra dentro de uma área urbana. Então, assim, a gente tem o abastecimento e nós temos o esgotamento sanitário. Então, a água, ela vem, né, ela é captada,
ela pode ser captada de 3 formas, né? Através de um manancial superficial, e aí nós temos 58% das cidades do Brasil, tá? Aqui é nacional, que são abastecidas de forma, né, através de um manancial superficial. Nós temos um manancial subterrâneo, né, que aí são os lençóis freáticos e artesianos, e a gente tem 42% das cidades, ou seja, 39 milhões de habitantes, que estão abastecidos de forma preponderantemente por poços, né? Aqui no Ceará nós já temos municípios que, por conta da crise, acabou tendo que se socorrer e desenvolver um sistema subterrâneo de abastecimento, né? O Cariri, tem muitas cidades que são assim, Tamboril também. Então, a gente já tem algumas alternativas surgindo, né? Algumas adaptações surgindo, não é alternativa, algumas adaptações surgindo. E nós temos também a forma de transposição, né? A transposição, ela é muito comum, tá? Mais comum do que o que a gente imagina. E a gente tem cerca aí de 44 milhões de pessoas, né, vivendo em cidades que dependem de transferência de vazões entre bacias hidrográficas, tá? E isso aí antes da conclusão do projeto de integração do São Francisco com o Nordeste Setentrional, tá? Isso aqui foi antes da transposição do São Francisco. E os casos mais notáveis são em São Paulo e Rio de Janeiro, onde você acaba tendo que transpor bacias, né? O sistema Cantareira, que foi o sistema que colapsou em 2000, eu não lembro quando foi, para ser sincero, eu acho que foi tipo 2015, né? 2014, 15 ou 16, algo assim. Quando o Cantareira colapsou, colapsou porque ele depende de uma série de abastecimentos, né? Ele é um sistema de transposição. A gente vai já ver aqui onde é que vai. Então, você tem captação de diversas bacias hidrográficas para trazer água para um local principal, que é a região metropolitana de São Paulo. Então, agora, com a transposição do São Francisco, todo o Nordeste Setentrional está dependendo da água da bacia do São Francisco, né? Que já era responsável por boa parte de irrigação do país, né? A bacia do São Francisco é enorme. Então, vai desde Minas até Sergipe, né? Passando pela Bahia e fazendo assim. Então, agora, sobe também para o Ceará, né? Existe aí a previsão de se construir um eixo para o Piauí, não sei se sai agora, né, tão cedo, e a parte de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte também já está pronto, né? O Ceará ficou pronto agora também, mês passado. Então, assim, esse número vai aumentar, né, agora com a conclusão dessa obra primária, né, que era o projeto inicial era esse, agora falta fazer o do Piauí. E também tem outro que vai ser retirado para abastecer outras áreas da Bahia, se não me engano. Se não me engano, não, vai ser, né, só no meio aqui é o sul e o oeste, né, o trecho sul e o trecho oeste. Então, essa água ela vai ser tratada, né, através de uma estação de tratamento, ela é captada de uma dessas 3 formas, vai ser tratada e vai ser distribuída. Depois que ela for distribuída, ela vira esgoto, né, porque quando eu descarto a água, ela é um esgoto, tá? Então, depois que ela vira esgoto, aí ela volta lá para o corpo d'água, né? Então, a gente tem o esgoto bruto, né, que é aquele esgoto que ele não é coletado, né, jogado diretamente no corpo d'água, ou o esgoto que é captado, mas que não é tratado. Então, isso aí é o que a gente chama de esgoto bruto, tá? E aí a gente tem aí cerca de 9 mil toneladas de DBO por dia, tá, de esgoto sendo gerado, onde 45% não recebe sequer tratamento. A gente tem aí cerca de 9,1 mil toneladas de DBO, né, sendo geradas aí através de esgoto bruto por dia, né? E aí temos também o esgoto tratado, né, que a gente tem aí 43% dos nossos esgotos, eles são tratados, é um número baixo, e é um número que visa se aumentar agora com o novo marco legal do saneamento, né, que pretende se chegar a 99,9% de esgotamento sanitário até 2040, né? Então, vamos ver se vai acontecer, né? Mas é a proposta de universalização do saneamento. E aí a gente só tem esses 43% que são tratados em estação de tratamento, né? E outros 12% são encaminhados para fossa séptica. E aí tem o processo de autodepuração, né? Que é um processo natural de recuperação do corpo d'água, e a próxima cidade, né, que vai captar a água do município anterior, né, a população de jusante
elas acabam sofrendo bem mais com a qualidade da água. Quanto mais ajusante, pior é a água que chega, né? Então, a gente tem aí mais de 40 milhões de pessoas, né, em 524 municípios, demandando discussão aí para a solução do esgotamento sanitário por conta do impacto do lançamento de esgotos nas cidades de montante. Então, eu estou aqui em Morada Nova, né, o esgoto que eu jogar dentro do rio, quando chegar na cidade mais na frente, já vai ser, né, vai ser pior para o município que está mais na frente. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa discussão ela é muito, muito complexa mesmo. Né? Os esgotos eles têm que ser tratados para você resguardar não só a sua cidade, mas principalmente as cidades da jusante. E aí, quem está antes não está nem aí, né? Acaba jogando sempre mais esgoto mesmo. Então, a gente tem dois tipos de sistema de abastecimento, tá? O sistema de abastecimento isolado e o sistema de abastecimento integrado. Como é isso? O sistema de abastecimento isolado, onde nós temos aí 52% dos municípios do nosso país nesse sistema, eu faço a captação da água bruta e eu abasteço a cidade. A cidade, ela é sozinha, né? Eu vou lá, capto e abasteço. No sistema integrado, eu posso tratar também, tá? Não é só captar e abastecer, não. Pode ser tratado também. No sistema integrado, eu tenho ali um sistema de estação de tratamento, né, de reservatórios, e eu tenho uma série de municípios recebendo aquela mesma água, tá? Que é tratada e reservada ali no sistema mais conjunto, digamos assim. Né? Então, assim, a disponibilidade hídrica para o local de abastecimento urbano, ela precisa ser reforçada, muitas vezes, né, por alguma obra de reservação ou por transposição, né, de bacias hidrográficas vizinhas, e isso exige uma infraestrutura bem complexa para a garantia de oferta de água. Então, se você tem um município como Fortaleza, onde você tem mais da metade da população do estado, na sua região metropolitana, eu tenho que ter mais água para abastecer isso aqui. Mas eu não tenho como, porque naturalmente não tem. Então, eu tenho que fazer uma série de obras, tipo o eixão, né, das águas, que foi feito para isso. Né? Começou lá com o Fundação do Trabalhador, hoje é o eixão das águas, e abastece o município e sua região metropolitana através de vários reservatórios, o Gavião, o Pacoti, o Riachão e o Pacajus, né, são 4, integralizados entre si, que fornecem água para esse município. E a gente tem diversas estações de tratamento, diversos reservatórios menores ali abastecendo os municípios. Então, a gente tem casos bem emblemáticos no país, né, que são abastecimento da região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Em São Paulo, a gente tem a transposição das bacias de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, até o Alto Tietê, que é por meio do sistema Cantareira, que foi o que colapsou, né, agora, recente, e o Rio de Janeiro, que é a transferência do Paraíba do Sul para o Guandu, né, para o Guandu. Então, a gente tem esses dois emblemáticos, mas não são só esses dois, não, tá? A gente tem uma série de sistemas integrados no país inteiro. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, em cinza, né, a gente tem os abastecimentos isolados, né, em cinza mais claro é por manancial superficial, e os cinzas mais escuros são por mananciais subterrâneos, tá? E aqui, esses pontinhos amarelos são os abastecimentos de água que são os sistemas integrados. E aí nós temos os principais sistemas metropolitanos que são integrados. Aqui, Belém, né, ponto 1. O 2 é o do Gavião, né, na região metropolitana de Fortaleza, Gavião, Riachão, Pacajus e Pacoti, né, então, que é através do eixão das águas. Nós temos aqui o Tapacurá, né, que é Tapacurá, Botafogo e Burjaú, que são interligados à região metropolitana do Recife. Aqui no 4 é o de Salvador, tá, que é o Lauro de Freitas 1 e 2, na região metropolitana de Salvador. Nós temos aqui o Jucu e o Santa Maria, que é na região metropolitana de Vitória. Aqui no 6 é o Guandu, Ribeirão das Lajes, né, que é o do Rio de Janeiro. O 7 é o sistema Cantareira, né, Cantareira, Alto Tietê, Rio Claro, Ribeirão da Estiva, Rio Grande, Guarapiranga, Alto e Baixo Cotia. Então, é muito sistema integrado, são muitos açudes integralizados para abastecer a região metropolitana de São Paulo, que é nossa maior metrópole, né, não tem para onde correr. O sistema de Iguaçu, Iraí e Passaúna, né, em Miringuava, que é a região metropolitana de Curitiba.
aqui embaixo. Aí nós temos aqui Belo Horizonte, né, que é Rio das Velhas, Paraupeba, que reúne aí os sistemas Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, né, para Belo Horizonte. Aqui mais dentro a de Goiânia, que é João Leite Meia Ponte, e também o Distrito Federal, que são Descoberto e Santa Maria Torre. Bom nome, eu acho muito legal esses nomes. E Santa Maria Torre no Distrito Federal. Então, esses são os principais sistemas integrados, tá? Mas a gente vê aqui, ó, que todas as capitais, né, do Nordeste, por exemplo, possuem outros sistemas integrados dentro dos estados também, só que com porte menor, né? Então, aqui são só os principais que são os de metrópoles. E aí aqui é em número de habitantes, né, a proporção. Então, a gente tem, em percentual, somente 14% dos municípios do país inteiro, tá? Que aí é muito município, que são atendidos por sistemas integrados, tá? A grande maioria mesmo é sistemas isolados, né? 39% subterrâneos e 46,1% aí de mananciais superficiais. Então, essa é a situação do abastecimento urbano, tá? Estou falando aqui só de urbano do Brasil, né? Que é feito aí, os principais sistemas são integrados, porque é onde você tem muita gente e tem pouca disponibilidade natural. Então, você acaba tendo que empurrar ali, né? Água para onde tem que ter. Então, aqui é o São Francisco, né? Ó, que foi inaugurada agora a transposição. Né? Aqui é o rio natural, leito natural do Rio, tá? Do São Francisco, e aí ele passou aqui para o Nordeste, o verde ficou quase na mesma cor. Aí ele passou aqui para o Ceará, né? Para cair no Eixão, e também passou aqui para o Rio Grande do Norte, né? Pernambuco e Paraíba. E aí a nova previsão é que se faça aqui, para sair, tipo aqui, perto de Paulo Afonso, para ir para a Bahia, e também para vir aqui para o Piauí, tá? Essa divisão do país, ela é nas bacias hidrográficas, tá? Está na divisão das bacias hidrográficas e não nos municípios. Aqui é toda a bacia amazônica, e aí as outras bacias, tá? Aqui são os componentes do sistema de abastecimento de água, seja integrado ou seja único, eu tenho que ter esses componentes, tá? Primeiro componente é o manancial natural ou artificial, né, que é de onde eu vou captar a minha água. É o rio, é o lago, é o açude, é o mar, sei lá, o que seja, é o poço, né, é de onde eu vou retirar água para abastecer a minha população ali necessária. Vou colocar para carregar, porque senão vai carregar. Depois a gente tem a captação, né, que é o sistema de bombeamento mesmo, vou captar ali a água, vou rebolar ela para dentro do meu sistema. Aí eu capto a água e jogo dentro de uma estação de tratamento, ela vem bruta, né, água bruta quer dizer água natural, água sem tratamento nenhum. E aí eu jogo essa água dentro de uma estação de tratamento, tá, de água. Depois eu faço uma estação elevatória, né, normalmente preciso de estação elevatória de água tratada, que é para armazenar essa água num ponto mais alto da cidade, e aí no reservatório. Desse reservatório eu vou sair distribuindo essa água aí tratada, né, através de uma estação elevatória ou não, até o meu município. Então, eu faço a distribuição e, enfim, aí nós temos as residências que são abastecidas. Então, aqui em saneamento, a gente vai ver os tipos de captação, nós vamos estudar a estação de tratamento, nós vamos relembrar a estação elevatória, né, que é a aplicação de hidráulica pura. Quem não gosta de bombas vai ter que fazer o fase com a hidráulica, porque é hidráulica pura. A gente vai ver o sistema de reservação, a gente vai ver o dimensionamento das adutoras de água tratada, o dimensionamento das elevatórias, né, que serve tanto para bruta quanto tratada. Nós vamos ver as redes de distribuição e lá em residências, aí as instalações hidrossanitárias, né, que é quando vocês pegam a água da rua e distribuem dentro dos domicílios. Então, do 1 ao 10, tudo a gente vai ver aqui, separadamente, paulatinamente, né, com calma, a gente vai ver cada etapa dessas até fazer um sistema integralizado. Então, é bem complexo. Então, a gente trabalha com o quê? O sistema de abastecimento. Então, mas com que parte, né? Então, quando a gente trabalha numa concessionária, como eu trabalhei, sempre dar conta de tudo, né? Desde a captação, a estação de tratamento, aos reservatórios e a distribuição também,
e, claro, as adutoras, né, que é quem interliga tudo isso. Então, essa parte de sistema de abastecimento, ela é bem a aplicação da hidráulica mesmo, que a gente viu aí mais para trás, né? Antes de destrinchar aqui, basicamente, tá? Eu vou só falar um pouco aqui sobre o consumo médio, tá? De água per capita, tá? O que é esse consumo médio? Então, o consumo médio per capita de uma comunidade, ele é obtido se a gente dividir aí o total do seu consumo de água por dia, né? Quanto de água todo mundo consome por dia, pelo total da população que é servida. Então, assim, a quantidade de água que ela vai ser consumida, ela varia conforme a existência ou não de abastecimento público. Se eu tenho água dentro da minha casa, é claro que eu vou consumir mais água. Se eu preciso ir lá no chavarinho da praça buscar água, a preguiça é grande de ir lá e botar uma água na cabeça e voltar, então eu vou consumir bem menos água, tá? Então, assim, depende disso, depende da proximidade da água, né, do domicílio da pessoa, depende do clima e depende também dos hábitos da população. Né? Então, assim, se tiver abastecimento público, além disso, né, o consumo ainda vai variar com a existência de indústria ou comércio também, com a qualidade da água e também com o custo, né? Porque não é porque tem abastecimento que é de graça. Muita gente não tem como pagar a conta de água, apesar de ser assim, uma cobrança bem irrisória. Né? Aqui no Ceará, principalmente, a conta de água para quem paga o mínimo é muito baixa, principalmente no interior. Então, assim, os valores de projeto que a gente vai considerar, ele vai variar se ela tem ligação domiciliar ou se não tem ligação domiciliar, tá? Se tiver, né? Aí, se não tiver, primeiro, aí a população que vai ser abastecida sem ligações domiciliares, ela pode ser abastecida somente com torneira pública ou chafariz, né? E aí a gente vai considerar de 30 a 50 litros por habitante dia. Se além dessas torneiras públicas e chafariz tiver lavanderias públicas, aí vai de 40 a 80, e abastecida com torneira pública, chafariz e lavanderia pública, né? Aí além de torneiras públicas, na verdade, isso aqui é junto, né? Não sei por que ficou aqui, não. Só, foi erro meu de digitação, tá? É de 30 a 50 ou de 40 a 80, tá bom? As populações abastecidas com ligações domiciliares, aí vai depender da população de habitantes, tá? Populações com até 6 mil, de 100 a 150, de 6 a 30, de 150 a 200, de 30 a 100 mil, de 200 a 250 e acima de 30 mil, de 250 a 300. Então, isso aí é o consumo que se costuma utilizar, né? Claro que para se escolher um valor desse, a gente tem que fazer uma série aí de outras análises, de outros critérios para poder definir esse valor, tá? Então, matematicamente, o consumo médio per capita vai ser o volume de água consumido, né, dividido por 365, que é os dias do ano, vezes a população, tá? Isso aqui em litros por segundo, né, por habitante dia. Em litros por habitante dia, tá? Então, V é o que é o consumo per capita, né, em litros por habitante dia. V é o volume anual que é consumido. E POP é a população que vai ser atendida em habitantes. Então, a gente pode, sim, calcular, né, o nosso consumo médio per capita aí. Tanto a gente pode definir o projeto, como a gente pode calcular quando a gente for fazer, por exemplo, uma análise nesse marco legal que surgiu aí com esses municípios colocados em blocos, a gente vai ter que sair avaliando vários consumos médios de várias populações. Então, tem que ir na concessionária, saber qual é o volume de água fornecido, qual é a população e ver qual é o consumo médio daquela galera ali, tá? Por cabeça. Só que esse consumo, ele varia também, tá? Não é sempre, o valor médio, ele não é sempre absoluto. Vão acontecer algumas variações nesse, no decorrer do seu consumo. No sistema de abastecimento de água, acaba ocorrendo variações significativas que podem ocorrer durante um ano, né? De um ano para o outro vai aumentar, de um mês para o outro, diárias, horárias e instantâneas, tá? Então, a gente tem essa série de variações aí que podem acontecer no decorrer de uma hora, de um dia, ou de um mês inteiro, ou de um ano, tá? Então, no projeto que a gente for fazer do sistema de abastecimento de água, algumas dessas variações, elas são levadas em consideração quando a gente for calcular o volume que vai ser consumido, porque a partir do consumo é que a gente vai dimensionar toda
a nossa rede, a vazão da adutora, o volume do reservatório, a capacidade da estação de tratamento de água, né, a vazão de distribuição que vai ter que chegar lá. Então, tudo isso vai depender da demanda de água daquele município. A variação anual, né, o consumo per capita, ele tende a aumentar com o passar do tempo e também com o crescimento populacional. Então, em geral, a gente acaba aí acrescentando um incremento de 1% ao ano, tá, no valor da taxa de consumo. Na variação mensal, acontecem as variações climáticas, né, de temperatura e precipitação, e isso acaba promovendo a variação mensal do consumo. Então, quanto mais quente e seco for o clima, maior é o consumo. Então, o consumo médio, ele pode ser aproximadamente 80%, né, da média anual no inverno, e mais de 25% aí da média no verão, né? 80% abaixo e 25% acima no verão, tá? Acima da média. Então, a gente tem aí que sempre levar em consideração algumas dessas variações. Mas no dimensionamento mesmo, a gente leva em consideração as variações diárias e horárias, tá? A variação diária, ela é o volume distribuído no ano, tá? Dividido por 365 dias. E isso permite a gente conhecer a vazão média diária anual, que é o nosso Pzinho. Se a relação entre o maior consumo diário verificado, se a gente fizer uma relação entre o maior consumo diário verificado e a vazão média diária, a gente vai obter o coeficiente do dia de maior consumo. Ou seja, o coeficiente do dia de maior consumo, que nós chamamos de K1, ele é a vazão média do dia de maior consumo. Então, em um ano, houve um dia que houve um consumo de água muito maior, sei lá, na véspera de Natal, né, que todo mundo ficou em casa e tomou banho para se jantar na sala, né? Então, ali naquele dia, houve o maior consumo do ano, tá? E aí, esse consumo foi muito acima da média. Então, o meu coeficiente do dia de maior consumo é a relação entre a vazão média desse dia, onde houve o maior consumo do ano, dividido pela vazão média diária anual, que é a vazão ali, eu pego a vazão total e divido pelos 365 dias do ano. Então, o valor do K1, ele varia entre 1,2 e 2, tá? Dependendo das condições locais. E o valor que é usualmente adotado no Brasil é de 1,2, tá? Normalmente a gente adota 1,2 para o K1. Mas, se a gente tiver os dados do consumo, a gente pode também calcular isso aí. Nada impede, inclusive a gente vai fazer uns cálculos desse aí mais na frente. A variação horária, né? Por que ela acontece? Ao longo do dia, vai ter ali uma hora que quase ninguém vai estar consumindo água, né? Tipo ali na madrugada, quase ninguém está tomando banho. Quando dá 6:30 da manhã, começa todo mundo a usar muita água. Então, os horários de pico de uso, né? Pela manhã, no início da manhã e no final da tarde, no início da noite. Então, porque ocorre essa variação durante o dia, existe também o coeficiente da hora de maior consumo, que nós chamamos de K2. Então, o K2 é a maior vazão horária do dia, dividido pela vazão média horária do dia. Ou seja, durante todo o dia, eu tenho ali vários consumos, né? Eu tenho um gráfico aqui da hora 0 até a hora 23. E aí eu tenho aqui os consumos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, também tem um pico alto, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aí, né, chegou lá no 23. Então, eu faço uma média desses valores, aqui é a média, e o meu K2 é o valor da maior vazão máxima aqui do dia, que sei lá, foi 6 horas da noite, dividido pela média, tá? Então, o valor é mais, a amplitude dessa variação é maior, porque a gente tem aí uma série de fatores que intervêm, né? E é muito usual, vale entre 1,5 e 3, tá? E é muito usual para fins de projeto a gente utilizar o valor de 1,5, tá? A não ser que, mais uma vez, a gente conheça o comportamento do dia, né? A gente consegue fazer as medições da vazão ali média por hora, monta um gráfico, calcula a média e calcula e sabe quanto foi a vazão máxima e daí consegue calcular
o K2 tranquilamente, tá? Através do... Ai, que susto! A média aritmética, professor. A média aritmética mesmo, a média simples, só uma coisa de 20 ou 24. Mas, assim, depois de me matar do infarto, né? Que susto! Ai, meu Deus, eu tava aqui já pensando que eu tava sozinha, que não tinha ninguém nem me ouvindo. Do nada, Raul, tu vem com essa que quer me matar. Ai, vamos lá. PNH de time, né? Eu fico imaginando o pulo que eu dei, né? Porque eu pulei da cadeira aqui. Né? E deve ter dado pra ver, assim, o pulo acontece, mas eu me assusto com tudo mesmo. Então, assim, a gente tem as unidades do sistema, né? De abastecimento de água. Captação, o sistema elevatório, as adutoras, a estação de tratamento, os reservatórios e a rede de distribuição, que é nosso destino final. Então, assim, entre a captação e a estação de tratamento, corre pelas veias das adutoras o que nós chamamos de vazão de produção, tá? Essa vazão de produção é a vazão que vai... deixa eu ver aqui se dá para eu escrever... PROD é a vazão que vai da captação até a estação de tratamento de água. Aqui eu só coloquei, só representei um sistema elevatório, tá? Mas podem existir vários no decorrer do sistema de abastecimento. Eu coloquei só um, que é para dizer que tem, tá bom? Então, essa água, ela é água bruta, tá? Água bruta, porque ela não tem tratamento nenhum. Eu retiro aqui do manancial, né, do corpo d'água, faço a captação, coloco aqui uns caninhos, começa a sugar o vulco, jogo lá dentro da estação de tratamento. Entre a estação de tratamento e o reservatório, existe o que a gente chama de vazão da adutora de água tratada, tá? Que é a vazão que vai da ECA até o reservatório. E do reservatório para a rede de distribuição, a gente considera a vazão de distribuição. Então, nós temos aqui, a vazão da ECA até o reservatório. Não era para eu ter escrito isso aqui. E nós temos a vazão de distribuição, que é a vazão que será distribuída para aí a população, tá? E aí nós vamos já ver como é que a gente calcula cada vazãozinha dessa e o que a gente tem que levar em consideração para calcular isso aqui. Então, o trecho que vai da captação até o reservatório, nós chamamos de trecho de produção, tá? Que é uma vazão onde eu tenho que garantir todo o tratamento. Aqui dentro da estação, eu tenho um consumo de água, tá? Eu tenho um consumo, não é só a água que entra não é a mesma que sai, porque eu tenho um consumo ali para retrolavagem de filtros, então eu perco água aqui. A água que vai vir da ECA para o reservatório, ela só precisa chegar no reservatório. Então, eu só preciso considerar aqui, né, no AAT, para a vazão de água tratada, eu só preciso considerar o maior dia de consumo, né? Eu tenho que sempre garantir que no maior dia de consumo eu vou ter o reservatório abastecido. E na distribuição, é que vai do reservatório para o município, aí eu tenho que levar em consideração a hora de maior consumo também, porque eu tenho que liberar de tal forma que nunca falte água na rede, né? Então, a esse trecho entre o reservatório e o município, a gente chama de trecho de distribuição. Então, nós vamos aqui ver como é que a gente calcula cada capacidadezinha dessas unidades do sistema de abastecimento, tá? A vazão média, né, que a gente já viu, a vazão média, ela é a população vezes o consumo per capita, dividido por 86.400. Isso aqui é só para transformar o dia em segundos, né, que um dia tem 86.400 segundos. Nós temos a vazão média anual, tá, que aí vai ser a vazão média vezes os coeficientes de maior hora de consumo, que é o K2, e maior dia de consumo. Então, essa vai ser a minha vazão média anual. Tá? Essa aqui é a vazão média, e aqui é a vazão média anual. A vazão de produção, ela é a vazão que sai da captação e vai até a estação de
tratamento. Então, ela é dada pela vazão média, né, vezes o o coeficiente de maior dia de consumo, vezes 24 dividido por T, onde esse T aqui é o tempo de funcionamento do sistema, tá, do sistema de adução, vezes o percentual que é consumido dentro da estação de tratamento, mais uma vazão singular qualquer que eu posso ter ali, né, uma singularidade de um grande consumidor. Tá? Essa é a minha vazão de produção, que é o que vai da captação até a estação de tratamento. Entre a estação de tratamento e o reservatório, eu tenho a vazão de adução, tá? E aí a vazão de adução é a vazão média, vezes o K1, vezes 24, dividido por T também, que é o período de funcionamento do sistema. Mas o que é isso? O que é uma vazão singular que eu posso ter aqui em qualquer ponto? Sei lá, de repente aqui eu tenho uma indústria bem aqui, né, que solicita água, aí eu tenho que fornecer água bruta, ou eu posso ter uma indústria que solicite aqui uma vazão bem aqui, tá? Ela só vai entrar na conta se ela existir. Se ela não existir, ela pode estar bem aqui também. Se ela não existir, não tem problema, ela é zero. Mas caso ela exista, ela tem que ser considerada. Daí seria uma vazão significativa, que às vezes, de repente, eu tenho aqui um povoado, né? E aí eu tenho que desviar aí água para essa outra população. E nós temos também a vazão de distribuição, né? Que tanto eu tenho que levar em consideração a vazão média, quanto os coeficientes de maior hora e maior dia de consumo, além da capacidade de uma vazão singular. Então, eu vou colocar aqui para vocês só os principais, tá? Então, eu vou colocar tudo aqui. P é a população atendida em habitantes, né? O Qzinho aqui é o nosso consumo per capita. Consumo per capita em litros por habitante dia, né? Nós temos, quem mais? Deixa eu ver aqui. A Q de produção, né? A vazão da captação até a ETA, vou colocar aqui, captação até a ETA. A vazão de adução é a vazão de adução de água tratada. Vazão de água tratada e vai da ETA até o reservatório de distribuição. Tá? Aí nós temos a vazão de distribuição, que é a vazão total aí que vai ser distribuída, o nome já diz por si só. Né? Quem mais nós temos aqui? Nós temos o T, que é o período de funcionamento da produção. Período de funcionamento. Estou acabando, tá? Da produção. Isso aqui é dado em horas, tá? Nós temos a vazão que é consumida na ETA, que é a vazão de consumo na estação de tratamento, que ela é utilizada para lavagem de filtro, né? E ela é dada em percentual, tá certo? E aí divide por 100, soma com 1. Nós temos o QS aqui, que é uma vazão singular significativa. E aí o K1 é o coeficiente do dia de maior consumo. E o K2 é o coeficiente da hora de maior consumo. Então, isso aqui a gente só consegue assimilar mesmo aplicando, né, no exemplo. Eu coloquei aqui o exemplo 1, não vai dar tempo de resolver hoje, tá? Mas aí vocês podem tentar resolver já em casa, né, até daqui para quinta-feira. Quinta-feira a gente começa resolvendo esse exemplo e fala um pouco mais aí. Podemos fazer outros exemplos, né, dessa parte inicial do sistema de abastecimento. Estou pensando em trazer umas perguntas já relacionadas às primeiras aulas, né, que foram mais teóricas, para vocês irem se direcionando e sempre lembrando aí do que é mais importante.
Tá? Então, hoje eu termino por aqui.